Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Ana Rita. Nessa aula, vou falar sobre as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Vou começar falando sobre as características principais das engrenagens de dentes helicoidais. Depois vou mostrar como é a geometria delas, que é um pouco diferente das engrenagens de dentes retos. Depois que a geometria estiver bem clara, vamos ver as fórmulas utilizadas no dimensionamento de engrenagens de dentes helicoidais. E depois vamos resolver alguns exercícios que aplicam essas fórmulas. Então, vamos lá? Elementos de máquinas 2, tópico 2. Engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Nessa aula, gente, nós vamos ver os tipos de engrenagens, as engrenagens helicoidais propriamente dita, características geométricas e formulário e o dimensionamento com 2 exercícios. Então, vamos lá? Nós vamos falar nessa aula sobre engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Nessa engrenagem, os dentes são dispostos transversalmente em forma de hélice em relação ao eixo e usada em transmissão fixa de rotações elevadas por ser silenciosa. Então é o seguinte, a gente tem aqui, nesse caso aqui, temos aqui um conjunto de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais com eixos não paralelos aqui, eixos transversais, e aqui temos uma situação com eixos paralelos. Então, este eixo transversal, ele pode ir de 60 a 90 graus. A engrenagem de dentes helicoidais permite essa configuração. E por conta do engrenamento dos dentes, que nós vamos ver mais na frente, ela é uma engrenagem mais silenciosa do que a engrenagem cilíndrica de dentes retos. O ângulo de hélice é o mesmo em cada engrenagem. Uma engrenagem deve ter uma hélice destra e outra sestra, ou seja, esquerda, tá? Então, esse ângulo de hélice é justamente o ângulo onde vão encaixar os dentes. Então, uma engrenagem vai ser à esquerda e outra vai ser à direita. A forma do dente é o de uma envolvente helicoidal. Então, a gente tem aqui como se fosse um eixo. Eu tenho aqui um envolvente, né? Alguma coisa que envolve aqui o eixo de forma helicoidal, como se fosse realmente uma hélice, como se fosse uma hélice. Então, se um pedaço de papel cortado na forma de um paralelogramo é enrolado ao redor do cilindro, a extremidade angular do papel torna-se uma hélice. Então, se você tem aqui um papel enrolado aqui em torno de um cilindro, eu vou ter uma espécie de uma hélice aqui. E aqui, essa distância aqui entre justamente esse ângulo aqui e o centro do eixo é onde está configurado o ângulo de hélice, que é um ângulo novo que não existe lá na engrenagem de dentes retos, mas existe aqui na engrenagem de dentes helicoidais e deve ser levado em consideração durante os cálculos. Então, vamos ver algumas características das engrenagens helicoidais de eixos paralelos, ou seja, e a engrenagem cilíndrica de dentes retos. Então, o contato inicial dos dentes das engrenagens de dentes retos é uma linha que se estende ao longo da face completa do dente. Então, os dentes eles encaixam um no outro, né, de forma reta, ou seja, todo o dente vai encostar de uma vez só no outro dente, né, da engrenagem cilíndrica de dente reto. Já na engrenagem de dentes helicoidais, o contato inicial é um ponto que se estende até formar uma reta à medida que os dentes engrenam. Então, o dente ele vai engrenar de forma suave, ou seja, o engrenamento ele vai ser mais lento, ou seja, mais gradual do que a engrenagem cilíndrica de dentes retos. Então, em engrenagem cilíndrica de dentes retos, a linha de contato é paralela ao eixo de rotação. E já na engrenagem helicoidais, é uma diagonal cruzando a face do dente. Esse engrenamento gradual confere às engrenagens helicoidais a habilidade de transmitir cargas a altas velocidades e com baixo ruído, que é uma das grandes vantagens da engrenagem helicoidal em relação à engrenagem de dentes retos. Então, aqui a gente pode ver as características geométricas, né?
Temos basicamente as mesmas características da engrenagem cilíndrica de dentes retos, o diâmetro interno, o diâmetro primitivo, o diâmetro externo, a largura, e temos um dado novo, que é justamente o ângulo de inclinação de hélice, que é esse ângulo que vai ser formado entre o dente e o centro aqui da engrenagem. Esse ângulo ele pode ser conhecido como beta ou como alfa. Então, em algumas referências, em algumas bibliografias está como beta, e em outras bibliografias está como alfa. Então, a engrenagem, também uma outra característica da engrenagem, a gente viu lá na engrenagem de dentes retos que a gente tem um passo só, que é igual módulo vezes π. Na engrenagem de dentes helicoidais, nós vamos ter dois passos. Vamos ter o passo normal, tá aqui o passo normal, e o passo circular. E a hélice, que vai apresentar um ângulo de inclinação, aqui eu estou chamando ela de beta. Acontece que o passo normal é também conhecido como passo real. E o passo circular é conhecido também como passo aparente. O ângulo de inclinação de hélice pode ser indicado também pela letra alfa. Então, o passo normal vocês vão ver como passo normal em algumas bibliografias e como passo real em outras bibliografias. A mesma coisa do passo circular, que vai ser dito como passo circular em algumas bibliografias e passo aparente em outras. E o ângulo de inclinação de hélice vocês podem encontrar como beta ou como alfa. Eu coloquei essa observação, gente, porque às vezes você está estudando em uma determinada referência e às vezes está estudando em outra e vai ver esses nomes, vocês precisam saber que eles são a mesma coisa. Ou seja, passo normal, a mesma coisa que passo real, passo circular é passo aparente. Bom, dito isso, o seguinte, para identificar a relação entre o passo normal e o passo circular e o ângulo de inclinação da hélice beta, vamos proceder da seguinte forma. Vamos tirar um triângulo retângulo da figura anterior, né? Daqui, a gente está tirando um triângulo retângulo daqui. E temos o seguinte, aqui a gente tem um ângulo beta, passo normal, passo circular. Temos o quê? Aqui temos o ângulo de beta. Temos que o cosseno de beta vai ser o passo normal pelo passo circular. Temos que o passo normal vai ser o módulo normal vezes π e o passo circular vai ser o módulo frontal vezes π. Sendo que o módulo normal é a mesma coisa de módulo, ou seja, em algumas bibliografias vocês vão ver como módulo normal, em outras bibliografias vocês vão ver com o nome módulo apenas. O módulo frontal, da mesma forma, ele também tem dois nomes, digamos assim, né? Então, ele vai ser chamado de módulo frontal em algumas bibliografias, ou também ele pode ser chamado de módulo aparente em outra bibliografia. O passo normal, que é também chamado de passo real, e o passo circular, que é também chamado de passo aparente. É a mesma coisa, viu, gente? São nomes diferentes. Aqui é o seguinte, no triângulo retângulo, a gente teve isso aqui, né? A gente já achou isso aqui lá no slide anterior. Então, a gente vai substituir agora A em C. Então, vamos substituir esses dados aqui em C, tá? E o B também em C. Então, vamos ter aqui, ó, que lá no cosseno de beta, né? Aqui vai ser módulo normal vezes π, dividido por módulo frontal vezes π. A gente pode cortar aqui o π, e temos que o cosseno de beta vai ser o módulo normal pelo módulo frontal. Ou o módulo normal é o módulo frontal vezes o cosseno do ângulo de hélice. O diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo vai ser o módulo frontal vezes o número de dentes, Z. Esse módulo frontal aqui a gente já viu o que é. E o módulo frontal é o módulo normal sobre o cosseno de beta. Então, temos que o diâmetro primitivo vai ser o módulo normal vezes Z dividido pelo cosseno de beta. O diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais duas vezes o módulo normal ou duas vezes o módulo simplesmente. Então, diâmetro externo, diâmetro primitivo mais duas vezes o módulo normal. A altura do pé do dente. A altura do pé do dente, ele vai depender do ângulo de pressão da engrenagem. Veja a seguir a localização do ângulo de pressão. Então, temos aqui o ângulo de pressão, né? O ângulo de pressão θ. Os ângulos de pressão mais comuns usados na construção de engrenagem são os 14,5, 14 graus e 30 minutos, 15 graus e 20 graus. Então, a gente tem as fórmulas que são diferentes para os ângulos de 14 e 15 e para o ângulo de 20.
Então, para o ângulo de 14,5 e 15, a fórmula da altura do pé do dente é 1,17 vezes o módulo normal. E para o ângulo de 20, temos que a altura do pé do dente vai ser 1,25 vezes o módulo normal ou simplesmente 1,25 vezes o módulo. O diâmetro interno. O diâmetro interno é o diâmetro primitivo menos 2 vezes o pé do dente. Ou o diâmetro interno é o diâmetro primitivo menos 2,5 vezes o módulo normal, para o ângulo de pressão 20. Ou o diâmetro primitivo é o diâmetro interno é o diâmetro primitivo menos 2,5 vezes o módulo, simplesmente chamado de módulo. A gente viu que módulo normal é a mesma coisa que módulo. E para os ângulos de 14,5 ou 15 graus, temos essa outra fórmula aqui, que o diâmetro interno é o diâmetro primitivo menos 2 vezes 33 vezes o módulo. Ok? A relação entre duas engrenagens acopladas, helicoidais acopladas. Temos aqui o diâmetro externo 1 e aqui o diâmetro externo 2. Então, temos aqui as duas engrenagens que estão aqui acopladas, fazendo o engrenamento. E temos essa distância aqui, que é a distância entre centros da engrenagem. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer essa relação aqui entre as duas engrenagens acopladas. Temos que o módulo normal pode ser deduzido das fórmulas a seguir. Eu tenho aqui que a distância entre centros, é o diâmetro primitivo de uma mais o diâmetro primitivo da outra dividido por 2. E o diâmetro externo, que a gente já viu, que é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo normal. Como o diâmetro externo é diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo normal, temos que o diâmetro primitivo vai ser o DE menos 2 vezes o módulo normal, tá? Então, isso aqui eu só estou passando o DE, passando o 2mn para cá. Substituindo, então, o diâmetro primitivo nessa equação aqui, eu temos o quê? Tem o quê? Que o D, né, que é a distância entre centros, é o diâmetro externo de 1, menos 2 vezes o mn, mais diâmetro externo dá 2, menos mn sobre 2. Tá? Isolando o módulo normal, a gente vai encontrar aqui, ó, fazendo aqui essas deduções, que eu não vou passar aqui um por um, mas vocês estão vendo aqui que foi feita uma dedução aqui da fórmula. A gente tem que o módulo normal vai ser o diâmetro externo de um, mais o diâmetro externo da outra, menos 2 vezes a distância entre elas, entre os centros, dividido por 4. Então, esse aqui é quando eu tenho duas engrenagens acopladas, tenho o diâmetro externo das duas, tenho a distância entre centro das duas engrenagens e quero saber qual é o módulo normal dessa configuração. Aí nós encontramos através dessa fórmula aqui. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui um formulário, né, para resumir essas fórmulas, inclusive com as duas nomenclaturas dos termos. Então, a gente tem aqui, ó, passo normal, ou também chamado de passo real. Então, se você for utilizar passo normal, o passo normal vai ser mn, que é o módulo normal, vezes π. E se for utilizar o passo real, nós vamos utilizar o módulo. Então, tem o passo real, é o módulo vezes o π. Vejam que esse passo real aqui vai ser o mesmo cálculo que é feito lá na engrenagem cilíndrica de dentes retos, que é só simplesmente o passo. O módulo normal, ou simplesmente módulo, então, o módulo normal é igual ao módulo frontal vezes o cosseno de beta, ou o módulo, se eu chamar de módulo, vai ser o módulo aparente vezes o cosseno de beta. Tá? Então, o módulo frontal é chamado também de módulo aparente. Passo circular ou passo aparente. Esse aqui, pessoal, relembrando, isso aqui é a mesma coisa com nomes diferentes. Então, passo circular é igual ao módulo frontal vezes π, ou o passo aparente vai ser o módulo aparente vezes o π. Ok? Então, lembrando que é a mesma coisa, só que eu estou chamando um de módulo frontal, outro de módulo aparente, um de passo circular, outro de passo aparente. O módulo frontal ou módulo aparente, ele é calculado por... Então, se for módulo frontal, é o módulo normal pelo cosseno do ângulo de hélice, ou do ângulo de hélice, isso. Ou o módulo aparente
vai ser igual ao módulo dividido pelo cosseno do ângulo de hélice. Diâmetro primitivo. Diâmetro primitivo eu posso colocar em função do módulo frontal, em função do módulo normal, em função do módulo, tá? E do módulo aparente, certo? Então, eu tenho aqui, ó, dP vai ser o módulo frontal vezes N, e dP vai ser MN vezes N, onde N aqui é o número de dentes, dividido por cosseno de beta. Ou o diâmetro primitivo vai ser o módulo aparente vezes o número de dentes, ou o diâmetro primitivo é o módulo vezes o número de dentes sobre o cosseno do ângulo. O diâmetro externo, ele pode estar em função do módulo normal, ou estar em função do módulo. Então, eu tenho que o diâmetro externo é o diâmetro primitivo, mais 2 vezes o módulo normal. Ou o diâmetro externo é o diâmetro primitivo, mais 2 vezes, simplesmente a gente pode chamar de módulo. Número de dentes. Número de dentes aqui eu estou chamando aqui de N. Em algumas bibliografias, pode ser que vocês encontrem esse número de dentes também chamado de Z, sabendo que é a mesma coisa. Aqui eu estou chamando ele de N, mas ele também pode ser chamado de Z. Então, eu tenho que N é o diâmetro primitivo sobre o módulo frontal, ou N é o diâmetro primitivo sobre o módulo aparente. Lembrando que módulo frontal e módulo aparente é a mesma coisa, só muda o nome. Ângulo de inclinação da hélice, que é o beta. Eu tenho que o cosseno de beta é o módulo normal dividido pelo módulo frontal, ou o cosseno de beta é o módulo, simplesmente o módulo, dividido pelo módulo aparente. Ok, gente? Vamos lá, tem mais fórmula aqui para a gente ver. Então, eu tenho a altura do pé do dente. A altura do pé do dente, ela tem duas situações. Ou eu tenho o ângulo de pressão de 14,5 e 15, ou eu tenho um ângulo de pressão de 20. Então, nesses dois casos, as fórmulas são diferentes. Para o ângulo de 14,5 ou 15, eu tenho que B, que é a altura do pé do dente, é igual a 1,17 vezes o módulo normal, ou, lembrando que módulo normal é a mesma coisa de módulo, simplesmente módulo, ou B é igual a 1,16 vezes o módulo. Quando o ângulo de pressão é 20, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma modificaçãozinha aqui no nosso cálculo aqui. Eu tenho que o pé do dente vai ser 1,25 vezes o módulo normal. Ou eu tenho que B é 1,25 vezes o módulo. Lembrando que H, né? H, que é a altura total do pé do dente. Lembram, gente, o que é H? H é A mais B. Ou seja, a altura total do dente é a altura da cabeça mais a altura do pé do dente. Então, como a altura do pé, aqui, ó, do dente, é 1,25 m, e a altura da cabeça vai ser m, essa altura da cabeça tanto faz ser 14,5, 15 graus ou 20 graus, tá? Então, a altura da cabeça do dente vai ser igual ao módulo, independente aqui do ângulo de pressão. Então, a altura aqui vai ser 2,25 vezes o módulo. E quando a altura total, quando o ângulo for 14,5 ou 15, a altura total do dente vai ser 2,17 vezes o módulo. Ok? Então, temos aqui o diâmetro interno. O diâmetro interno, ele também vai variar de acordo com o ângulo de pressão, tá? Então, se o ângulo de pressão for 14,5 ou 15, o diâmetro interno vai ser dP menos 2,33 vezes o módulo normal, ou 2,33 vezes m. E quando o ângulo de pressão for 20, o diâmetro interno vai ser dP, que é o diâmetro primitivo, menos 2,5 vezes o módulo normal, ou o diâmetro interno vai ser dP menos 2,5 vezes simplesmente o módulo. Quando tenho duas engrenagens acopladas, nós vimos aqui o quê? Que o módulo normal vai ser o quê? O diâmetro externo da engrenagem 1, mais o diâmetro externo da engrenagem 2, menos 2 vezes a distância entre centro das duas engrenagens, que é esse Dzinho, dividido por 4. A distância entre centros vai ser o diâmetro primitivo da primeira, mais o diâmetro primitivo da segunda, dividido por 2. E o ângulo de inclinação da hélice, cosseno de beta,
É MN vezes Z ou N. Lembra que eu falei aqui que o número de dentes pode ser chamado de Z ou pode ser chamado de N. Aqui está chamando de Z, mas é a mesma coisa. O Z ou N é o número de dentes, dividido pelo diâmetro primitivo. E o diâmetro primitivo vai ser igual ao diâmetro externo, menos 2 vezes o módulo normal, ou diâmetro primitivo vai ser o diâmetro externo menos 2 vezes simplesmente o módulo. Lembrando que módulo normal é a mesma coisa de módulo, como a gente já viu lá anteriormente. Beleza, gente? Bom, agora vamos resolver alguns exercícios de dimensionamento de engrenagem helicoidal, resolvendo lá os cálculos necessários. Vamos lá, então, resolver esses exercícios? O exercício 1 fala o seguinte: a um grupo de projetistas foi dada a missão de dimensionar uma engrenagem helicoidal. E para isso, eles precisam calcular alguns dados dessa engrenagem, que trabalha numa máquina de rotação média. Sabe-se que essa engrenagem tem módulo aparente frontal, o módulo aparente ou o módulo frontal, né, igual a 4,33 milímetros, e diâmetro externo de 250 milímetros. Nessas condições, determine: letra A, o módulo normal, ou simplesmente módulo. Letra B, o diâmetro primitivo, dp. Letra C, o número de dentes da engrenagem, N, como a gente viu, ou N ou Z. A altura dos dentes da engrenagem, H, que é a altura total dos dentes. O passo normal da engrenagem, a gente vai chamar aqui de PR. E o passo circular da engrenagem, que é o passo normal, lembrando que o passo normal da engrenagem é a mesma coisa de passo real, por isso que está escrito aí PR. E o passo circular da engrenagem é a mesma coisa de passo aparente, por isso que está escrito aí PA. Ok? Então, aqui, o que a gente tem aqui de dados? Foi dado o módulo frontal, ou o módulo aparente, que é igual a 4,33 milímetros, o diâmetro externo, 250 milímetros, e como vimos lá no nosso e-book, pessoal, se vocês tiverem dúvida, dá uma olhadinha lá de novo. A velocidade média, a gente tem um ângulo de hélice de 30 graus. Então, o ângulo de hélice, ele varia de acordo com a velocidade. Para velocidade, ele pode varia de 10 a 45 graus, sendo que a velocidade baixa é 10 graus, velocidade média 30 e velocidade alta 45 graus. Então, gravem essa informação, que isso aí está lá no nosso e-book. Se vocês tiverem dúvida, dá uma olhadinha lá. Bom, então vamos começar resolvendo o módulo normal, ou simplesmente o módulo, e o diâmetro primitivo. Para o cálculo do módulo, nós temos o seguinte: temos o módulo aparente, que foi dado, que é 4,33, e temos o ângulo de hélice, que já vimos que para velocidade média é recomendado utilizar 30 graus para o ângulo de hélice. Então, temos que o módulo vai ser igual ao módulo aparente vezes o cosseno do ângulo de hélice, tá? Então, o módulo vai ser módulo aparente vezes o cosseno do ângulo de hélice. Substituindo os valores que nós temos aqui, né? O módulo aparente 4,33, o ângulo de hélice 30 graus. Então, fazendo essa conta aqui, a gente fazendo essa substituição, temos que o módulo vai ser 4,33 vezes o cosseno de 30 graus. Temos que o módulo vai ser igual a 4,33 vezes 0,866. Esse valor aqui, gente, é um valor aproximado. Se vocês colocarem direto na calculadora, pode ser que dê algum errozinho aqui, que dê alguma diferençazinha de aproximação, tá? Mas isso é simplesmente a aproximação lá da nossa calculadora. Fazendo uma aproximação aqui, né, também, nós temos que o módulo vai ser igual a 3,75. Então, essa aqui é a resposta do módulo. Na letra B, eu pedi o diâmetro primitivo. O que é que eu já tenho aqui de dados? Eu tenho o módulo de 3,75 que eu achei aqui na letra A e o diâmetro externo que foi dado, que foi 250 milímetros. Esse valor aqui foi um valor dado lá no problema. Então, vamos ver como é que a gente vai calcular o diâmetro primitivo.
Temos aquela equação do diâmetro externo, né? Vamos voltar aqui nas equações. Vamos voltar aqui, ó, lá no nosso formulário. Temos aqui, ó, diâmetro externo, diâmetro primitivo, mais 2 vezes o módulo. Essa aqui é a equação que a gente vai usar. Vamos voltar lá no exercício, tá? Encontramos aqui o módulo. Temos aqui diâmetro externo, é o diâmetro primitivo, mais 2 vezes o módulo. Tá? Lembrando que o módulo é a mesma coisa do módulo normal, tá? Mas simplesmente a gente está usando aqui como módulo. Então, temos aqui, o que aqui já foi dado? Foi dado o diâmetro externo e o módulo nós calculamos aqui na letra A. Está pedindo aqui o diâmetro primitivo. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Vamos substituir os valores que já temos aqui, diâmetro externo e módulo, e vamos ver como é que fica aqui. Então, temos aqui, ó, diâmetro primitivo é DE. Aqui eu estou colocando já o diâmetro primitivo em evidência para ficar mais fácil o cálculo, né? Para não precisar substituir aqui antes de colocar ele em evidência. Então, vou colocar ele em evidência para poder facilitar aqui as contas. Então, tem um diâmetro primitivo, vai ser o diâmetro externo, esse 2m eu passo para cá, menos 2m. Agora sim, substituo os valores. Então, eu tenho que o diâmetro primitivo vai ser igual a 250 menos 2 vezes 3,75, que é o módulo encontrado aqui na letra A. Então, temos que o diâmetro primitivo vai ser 250, 2 vezes 3,75 dá 7,5. Então, vai ser 250 menos 7,5. Vamos ver aqui quanto é que fica esse cálculo? Diâmetro primitivo, 242,5 milímetros. Então, vimos aqui, ó, observe, gente, é o seguinte, eu tenho o diâmetro externo 250, né? Nós vimos lá pelo aquele desenho, lá pela geometria da engrenagem, que o diâmetro primitivo ele é menor realmente do que o diâmetro externo, tá? Então, isso aqui é até interessante a gente saber, para na hora de fazer os cálculos, vocês saberem conferir se o cálculo está certo, né? Se está dentro do razoável, digamos assim. Agora a gente vai ver o número de dentes da engrenagem, que é chamado de N, e a altura dos dentes da engrenagem. Então, vamos lá. O número de dentes. Para o cálculo de número de dentes, eu vou precisar do módulo aparente, que é 4,33. Esse aqui foi um dado. E do diâmetro primitivo que a gente encontrou lá na letra B. Acabamos de encontrar o diâmetro primitivo. Tá? Então, vamos lá ver como é que a gente vai calcular isso aqui. Temos essa equação. N é igual a dP sobre MA. Tá? Essa equação está lá no nosso formulário. Vocês podem dar uma olhadinha lá depois para vocês encontrarem essa equação. Então, eu tenho que o número de dentes, N, é igual ao diâmetro primitivo dividido pelo módulo aparente. Então, eu tenho que o número de dentes vai ser igual a 242,5, que é o diâmetro primitivo que a gente encontrou na letra B, dividido pelo módulo aparente, que foi dado no problema, que é 4,33. Temos aqui, encontramos que o valor do número de dentes são 56 dentes, ok? Agora, a gente vai calcular a altura do dente. A altura do dente, lembra como é que é o cálculo? A gente tem um módulo, que é 3,75, tá? Eu estou considerando aqui que meu ângulo de pressão é 14, né? 14,5. Então, eu tenho que minha altura do dente vai ser 2,17 vezes M. Então, eu tenho que a altura do dente é 2,17 vezes o módulo que a gente encontrou lá na letra A, que foi 3,75. Encontramos aqui que a altura do dente, fazendo essa conta aqui, dá 8,13 milímetros. Essa é a altura total do dente, ou seja, é a altura do pé mais a altura da cabeça. Lembrando que a altura da cabeça do dente é igual ao módulo, ou seja, o A é igual a M. Então, A é igual a M, B vai ser 1,17 vezes M. Somando os dois, dá 2,17 vezes M. Vamos ver agora a letra E, que é o passo normal ou passo real da engrenagem,
e a letra F, que é o passo circular ou passo aparente da engrenagem. Estou usando aqui o diminutivo aqui, o PR e PA, tá? Poderia estar usando também PN e PC. Vamos aqui ver primeiro, então, passo real aqui na letra E. O que a gente tem de dado? Módulo 3,75 que a gente encontrou lá na letra A. Lembram? Encontramos lá um módulo igual a 3,75. Então, vimos aqui que o passo real vai ser o módulo vezes o π. Vamos fazer a substituição. Temos aqui que o passo real vai ser o módulo, que é 3,75 vezes π. Achei o valor aqui de 11,78. Lembrando, gente, que esse valor de π aqui é o valor que eu calculei aqui, foi o valor que me dá a calculadora. Então, se você quiser resumir um pouco, ou sei lá, alguma questão de prova, alguma coisa assim, que é dado o valor de π, muitas vezes alguns professores falam que π é 3,14, π é igual a 3,1415. Nesse caso aqui foi utilizado o valor da calculadora. Se você fizer o π com 3,14 ou 3,1415, esse valor vai dar um pouquinho diferente, ok? Bom, vamos ver aqui agora o passo aparente. O que é que eu tenho de dado real? O que é que eu tenho de dado, né? O que é que eu tenho já de dado? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do passo real, que eu encontrei aqui na letra E, né? Encontrei aqui na letra anterior. E vou precisar do ângulo de hélice, que a gente já viu que para velocidade média, nosso ângulo de hélice é 30 graus. Esse ângulo não foi dado no problema, foi dado a velocidade do sistema. Vimos o quê? Relembrando, velocidade baixa, 10 graus, velocidade média, 30 graus, velocidade alta, 45 graus. Então, temos que o passo aparente vai ser o passo real dividido pelo cosseno do ângulo de hélice. O passo real foi encontrado aqui na letra E. Temos o que então? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos substituir os valores. Eu tenho que o passo aparente vai ser 11,78 dividido pelo cosseno de 30 graus, que é o ângulo de hélice. Fazendo essa continha aqui, lembrando também que esse cosseno de 30 aqui, eu utilizei o valor que me dá a calculadora. Você pode também utilizar 0,86 ou 0,866, aí pode ser que dê alguma diferençazinha. Então, esse valor que eu utilizei aqui foi o valor direto da calculadora, ok? E aí eu encontrei que o passo aparente é 13,6. Então, pessoal, resumindo aqui a solução das respostas do exercício 1, temos o seguinte, o módulo 3,75, diâmetro primitivo 242,5, número de dentes 56, altura dos dentes 8,13, passo real 11,78 e passo aparente 13,6. Vamos ver aqui um segundo exercício para que a coisa fique mais clara, para que os dados fiquem mais claros, para que vocês entendam melhor a resolução do exercício. Então, vamos lá. Esse exercício 2 fala o seguinte. Imagine que você deseja projetar uma engrenagem cilíndrica de dente helicoidal para ser a engrenagem de um motor redutor. As informações iniciais do seu projeto, de acordo com o espaço disponível, são diâmetro do eixo do motor igual a 50 milímetros, módulo da engrenagem igual a 5 e uso do sistema em rotação média. Olha a rotação aparecendo aqui de novo. Nessas condições, determine. Letra A, o módulo frontal ou módulo aparente. Então, foi dado aqui o módulo normal ou simplesmente módulo, né? Foi 5. Agora eu quero o módulo aparente. Número de dentes, N. Diâmetro primitivo da engrenagem. Diâmetro externo da engrenagem. Altura do dente. Passo normal ou passo real da engrenagem. Passo circular ou passo aparente e o passo da hélice. Esse dado aqui é um dado novo que a gente vai ver aqui nesse exercício. Então, o que a gente tem? Eu disse que o diâmetro do eixo do motor é 50 milímetros. Esse diâmetro do eixo, gente, é justamente onde vai encaixar essa engrenagem. Ou seja,
Esse valor de 50 milímetros tem que ser o diâmetro interno da engrenagem, que é onde ela vai se acoplar no eixo. O módulo, ou o módulo normal, foi dado também, que é 5. A velocidade média, lembrando, velocidade média, ângulo de hélice tem 30 graus. Então, para a velocidade média, meu ângulo de hélice, 30 graus. Então, vamos começar pelo módulo frontal, ou módulo aparente, e o número de dentes. Tá? A gente vai resolver aqui de 2 em 2, que fica mais fácil aqui de entender. Então, pessoal, aqui para calcular um módulo aparente, nós temos como dados o módulo que foi dado, tá? E o ângulo de hélice, 30 graus. Lembrando que foi dado, na verdade, não o ângulo de hélice, mas sim a velocidade, que foi velocidade média, e a gente já sabe que o ângulo de hélice para velocidade média é 30 graus. Então, temos aqui que o módulo aparente vai ser igual ao módulo dividido pelo cosseno do ângulo de hélice. Vamos ter aqui que o módulo aparente vai ser 5, que é o módulo, dividido pelo cosseno de 30. Esse valor aqui vai ser 5,77. Então, vamos colocar que o módulo aproximado, o valor aproximado do módulo aparente vai ser 6. Na letra B, vamos calcular o número de dentes. Então, temos que o diâmetro interno é 50 milímetros, o ângulo 30 graus. Temos aqui a fórmula que o diâmetro interno vai ser m vezes n, dividido pelo cosseno do ângulo, ou seja, módulo vezes o número de dentes, dividido pelo cosseno do ângulo de hélice, menos 2,33 vezes o módulo. Para ficar mais fácil para a gente encontrar aqui o número de dentes, vamos colocar o n em evidência aqui nessa fórmula. Então, a gente tem que o n, né? Vamos passar o cosseno para cá. O cosseno vai multiplicar aqui com DI, o 2,33 vai ficar somando. Então, eu tenho DI mais 2,33m vezes o cosseno, dividido por m, tá? Então, eu tenho aqui que o número de dentes, eu vou substituir agora. Eu tenho 50, que é o diâmetro interno, que foi dado que é o diâmetro do eixo, lembram lá? 2,33, tá? Vezes 5, que é o módulo, vezes 5, vezes o cosseno de 30, vou botar um apontador, fica mais fácil aqui, dividido por 5. Então, temos aqui que o nosso número de dentes dá 10,67, aproximadamente, vamos considerar 11 dentes. Então, depois disso aqui, vamos calcular agora o diâmetro primitivo da engrenagem e o diâmetro externo da engrenagem. Vamos lá. O diâmetro primitivo. Eu tenho aqui como dado o módulo aparente, que é 6, o número de dentes que a gente encontrou lá na letra B, que é 11. Então, temos que o diâmetro primitivo é o número de dentes vezes o módulo aparente. Então, vai ser 11 vezes 6. 11 é o número de dentes, 6 o módulo aparente. Então, temos aqui que o diâmetro primitivo vai dar 66 milímetros. Para o diâmetro externo, nós temos o diâmetro primitivo, que já encontramos aqui na letra C, e o módulo, que é 5. Então, temos a fórmula, utilizamos essa equação, diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Temos que o diâmetro externo vai ser o diâmetro primitivo, que é 66, foi encontrado aqui, mais 2 vezes o módulo, que é 5. Temos, então, que o diâmetro externo é 76 milímetros. Vamos agora calcular a altura do dente e o passo normal ou passo real da engrenagem. Bom, para a altura do dente, a gente vai encontrar pela fórmula a altura do dente total, né, que é o H, é 2,17 vezes o módulo. Temos aqui como dado que o módulo é igual a 5. Temos, então, que a altura vai ser 2,17 vezes 5. Temos aqui que a altura é 10,85 milímetros. Para o passo real, vamos utilizar o módulo, que é 5, como dado, e temos lá pela fórmula que o passo real é π vezes m, ou m vezes π, não interessa muito a ordem, né? Não altera os fatores. Então, eu tenho o passo real, vai ser π vezes 5. O passo real, então, vai dar 15,70, lembrando que esse valor de π, o que eu calculei aqui, foi o π da calculadora. Se você utilizar um valor diferente de π, você reduzir o valor de π, você fizer uma aproximação, esse valor aqui pode sofrer alguma modificação.
Vamos ver aqui agora o passo circular, o passo aparente da engrenagem e o passo da hélice. Vamos calcular agora o passo aparente. Tá? Temos como dado o passo real, que é 15,70, que foi encontrado na letra anterior. Temos o valor do ângulo de hélice, que é 30 graus. Temos aqui que o passo aparente vai ser o passo real dividido pelo cosseno do ângulo de hélice. O passo aparente vai ser 15,70 dividido pelo cosseno de 30. Fazendo essa conta, temos aqui que o passo de hélice é 18,12 milímetros. Para o passo de hélice, chamado de pH, vamos precisar como dado o diâmetro primitivo, que a gente encontrou lá atrás, e o ângulo de hélice, que é 30 graus. Então, o passo de hélice, gente, é dado por essa fórmula aqui, ó. Diâmetro primitivo vezes π dividido pela tangente do ângulo de hélice. Então, eu tenho que o passo de hélice vai ser 66 vezes π dividido pela tangente de 30. Observem que agora aqui não é cosseno, agora aqui é a tangente, tá? Então, eu tenho que o passo de hélice vai ser aproximadamente igual a 359,13 milímetros. Lembrando que esse dado aqui é aquele dado lá da calculadora, o π também é o dado da calculadora. Se você colocar dados, valores aproximados, esse valor aqui vai ter alguma modificação, tá? Então, por isso que é um valor aproximado. Então, resumindo aqui as respostas, eu tenho que o módulo frontal ou módulo aparente é igual a 6, que a gente encontrou na letra A. Na letra B, número de dentes, 11. Letra C, diâmetro primitivo da engrenagem, 66. Letra D, diâmetro externo da engrenagem, 76. Letra E, altura do dente, 10,85. Letra F, passo normal ou passo real da engrenagem, 15,70. Na letra G, passo circular ou passo aparente da engrenagem, 18,12. E na letra H, o passo da hélice, aproximadamente, né, 359,13. Então, aqui a gente tem as referências que a gente viu aqui nessa aula e é isso. E aí, conheceram um pouco mais das engrenagens helicoidais? Viram como é a geometria delas? Entenderam a resolução dos exercícios? Espero que sim. Se você ainda tem dúvidas, assista a essa aula quantas vezes for necessário. Você ainda tem vários materiais disponíveis na plataforma. Leia o e-book, leia o material complementar e fique por dentro do assunto, pois no final da aula tem um questionário para você responder. Bons estudos!